Oi, tudo bem com você? Que bom estarmos aqui para mais este momento de oração e reflexão na Palavra de Deus. Nós já estamos no segundo dia da semana, eu espero que essa semana esteja sendo uma semana mais especial para você, uma semana de esperança, sem dúvidas nenhuma. E aqui então nós vamos meditar, para que a semana seja ainda melhor para você, nós vamos meditar num texto muito especial das Escrituras que está em Mateus, capítulo 5, verso 3, que diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Esse texto ele faz parte do Sermão do Monte, um longo sermão que Cristo fez no monte. E aí então Cristo ensina sobre o reino de Deus. E no reino de Deus, Cristo estabelece alguns princípios. Por exemplo, no reino de Deus, o melhor não é aquele que ganha, mas o melhor é aquele que perde. No reino de Deus, o melhor não é aquele que se alegra muitas vezes, mas é aquele que chora. No reino de Deus, o melhor não é aquele que ganha, mas é aquele que perde. No reino de Deus, o melhor não é aquele que ganha uma discussão, mas é aquele que perde. No reino de Deus, o que importa não são as riquezas, mas antes não tê-las, porque nós seremos ricos um dia no reino de Deus. No reino de Deus, nós não estamos para ser servidos, mas nós estamos para servir. No reino de Deus, há espaço para aqueles que choram, para aqueles que se entristecem, para aqueles que têm sede de justiça, para aqueles que têm fome de justiça. O reino de Deus ele é um tanto que antagônico a coisas que nós queremos aqui nesse mundo, porque parece que o reino de Deus ele nos traz coisas que nós não podemos usufruir aqui ou agora, e por isso talvez muitas pessoas acabam deixando de lado o reino de Deus para viver as coisas desse mundo. E por isso o texto, a primeira bem-aventurança que está aqui no Sermão do Monte, a bem-aventurança é para os pobres de espírito. Não pobres de espírito no sentido daquele que anda cabisbaixo, naquele que, acha ruim tudo na vida. Não é esse tipo de pobre de espírito que nós temos citado aqui no capítulo 5, verso 3 de Mateus. Não é isso. Mas é aquele pobre de espírito que entende que ele, sem Deus, ele não é nada e que ele necessita de Deus. Sem você ter essa condição, sem você ter esse tipo de sentimento no seu coração, é impossível Deus trabalhar na minha e na sua vida. Se você se achar rico de espírito, se você se achar abastado de tudo que você tem e você achar que não precisa de mais nada, não tem como Cristo fazer nada por mim e por você. Porque aqueles que vão entrar no reino de Deus um dia são aqueles que permitirem que Cristo atue na vida deles. Por isso, a primeira bem-aventurança é para aqueles pobres de espírito. É para aqueles que sabem que precisam aprender com Cristo, é para aqueles que sabem que necessitam da palavra de Deus, é para aqueles que estão se preparando para o reino de Deus, é para aqueles que sabem que precisam a cada dia mudar, vencer dificuldades, é para esses o reino de Deus. Querido amigo, se você quer fazer parte do reino de Deus, o reino de Deus possui valores diferentes dos valores desse mundo. E para que você possa estar um dia nesse reino, você precisa ser, primeira coisa, você precisa ser humilde. Você precisa ser um pobre de espírito, para que Deus possa atuar em você e para que você possa aprender as grandes maravilhas do reino de Deus, especialmente aprender quem é Cristo. E a partir de então, quando você conhece a Cristo e aceita Cristo, você já está no reino de Deus, porque Cristo é o Rei do reino, Cristo é o reino. Quer você aceitar a Cristo? Quer você aprender mais de Cristo? Quer você ter essa condição para ser um bem-aventurado no reino de Deus? Feche seus olhos e vamos falar com Ele. Pai querido, nós queremos te agradecer, porque sabemos que o Teu reino possui valores diferentes do que as pessoas buscam aqui nesse mundo. Obrigado porque não é o rico, não é aquele que ganha, não é aquele que tira vantagem aqui nesse mundo, que vai possuir o reino. Mas é aquele que tem sede, é aquele que chora, é aquele que tem fome, é o pobre de espírito. Pai, nos ajuda a ser esse tipo de pessoa, nos dê essas características e nos ajude a aprender cada dia mais com Cristo, sendo humildes de espírito. E assim que possamos ter o reino em nossas vidas, por aceitar Cristo, o Rei do reino. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E não se esqueça, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Estou aqui.
seu lado sempre estarei. Estou aqui, firme estou.